E as rupturas normalmente são muito traumáticas. As pessoas não se preparam como deveriam se preparar, nem para as rupturas afetivas, nem para a morte. É muito difícil um casal terminar numa boa, realmente. Via de regra, as separações são traumáticas. Há pessoas tão pobres que a única coisa que elas têm é dinheiro. Está na hora de nós, homens, puxarmos para nós a responsabilidade dos métodos contraceptivos. E as normas jurídicas não podem se divorciar da sociedade, porque o direito só existe por conta da sociedade. Calma, só um pouquinho, o nosso podcast No Plano 7 já vai começar. Eu quero fazer um convite super especial. Dia 2 de junho, estarei completando 39 anos de carreira e 54 anos de idade. E convido a você para participar de um almoço super legal lá no Alto do Espirote, no restaurante do Pirote. A partir das 12 horas vai rolar um som muito bacana. Conto com a sua presença. Tamo junto. Boa noite, começando mais um No Plano 7 e hoje com a gente o doutor José Eduardo Coelho Dias. Eliomar, boa noite, meu amigo, tudo bem? Boa noite, meu amigo, boa noite, meu amigo. Zedu, É isso Zé aí. Edu, pros mais íntimos. É isso aí. Acabou virando, né? O meu nome de guerra, né? Com certeza. Boa noite a todo mundo. Bom, antes de tudo, Bad Wolf. Eu tô tomando o meu de maçã verde, esse aqui é de melancia. E o doutor Zedu tomando a sua água Campinho, 90 anos da coroa. E nós temos um presente para o senhor. Opa! Eliomar, presente. fica à vontade. Você é o amigo Zedu. Presente. Isso, vou tomar aqui o meu Bad Wolf. Ó, glupe, agora da coroa. Pô, que bacana, hein? Muito bom. Tem um kit aí de Um 90 kit completo, anos, hein? completo. Vou colocar aqui. Energético, água mineral, guaraná. E tem também da Bio Multiflora, um presente Opa! para o nosso convidado aí. Pode ficar à vontade. Pode abrir. Pode abrir? Pode abrir. Na sacola tá vazia, né? Igual no outro programa. No programa de televisão que a sacola tá vazia, não. Não, aqui a gente Opa. toma geladinho. Cara, esse aí é a maior doideira. Meu pai é fã desse aí. Muito bom, hein? E tem mais coisa aqui, rapaz. Aí. É o própolis, né? Isso aqui Isso, muito bom. Muito bom. Todo presente E aí tem para mais você. coisa aqui ainda. Tem umas coisas aí. Muito bom. José vitamina. Eduardo Coelho Dias, Zedu para os amigos, É isso. advogado de família e sucessões, batendo aquele papo com a gente aqui. Vai aí, ó, dando like, divulgando, que é muito importante para a gente aqui do Plano 7. Zé, quem é? Posso chamar como o Eliomar falou, Eliomar? Zedu. Até nas audiências, que é um ambiente extremamente formal, as pessoas me chamam de Zedu, né? Então já virou o doutor Zedu, não é mais o doutor José Eduardo Coelho Dias. Não, é o doutor Zedu ou simplesmente Zedu, que eu me sinto até mais à vontade. Quem é Zedu? Cachoeirense acima de tudo, né? Casado, pai de 5 filhos, 2 meninas, 3 meninos. Advogado por vocação, por insistência, por batalha. Alguém que gosta da vida, gosta de arte, gosta de música. E é isso. Basicamente isso. Qual o nome da esposa? Kátia, E os filhos? Aline, Marcela, José Eduardo, Heitor e Davi. Pois é, cara. O Zedu, na verdade, realmente eu conheci Zedu, eu não lembro no ano que 87, 88, por aí. O Itabira ainda era pequenininho. Nós tocamos no terceiro forró. Você tocou no primeiro forró? Primeiro foi no Itabira. Primeiro foi no Itabira. No Itabira. O terceiro, o segundo choveu muito. Tocamos junto com Sepultura, né? Isso, cara, junto com Sepultura. No primeiro, Isso, foi o primeiro forró. Sepultura. Então, Os três estiveram então aqui. Exatamente, é verdade. Os três estiveram. E depois, né, foi no forró aqui no 3, que era a banda Danos e Pesos, né? Além dessa grande figura que é você hoje, lá atrás eu te conheci como músico, na verdade, né? Como músico, como cantor.
A gente enganava, né? Não, a galera. Os bons continuaram. A galera, né? não, você não Os quis, bons você não quis, continuaram, porque sua vocação era outra, né? Você Mas continua enganando até hoje? eu continuo enganando até hoje, Edu. Eu continuo enganando até hoje. Não, mas a sua vocação era outra, né? De certa forma, maravilhosa também, né? Você falou que você nasceu em Cachoeiro, participou do Forró e você se formou aonde? Eu comecei os meus estudos universitários na Universidade Federal do Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Mas eu senti que eu precisava ir para um centro um pouco maior. Aí eu fui para Cachoeiro de Itapemirim e concluí os meus estudos na FDCI. Na FDCI. Isso aí. E voltei depois, outro orgulho que eu tenho, porque eu voltei depois para a FDCI, já na condição de professor das cadeiras de Direito de Família e de Direito das Sucessões. Fiquei até o final do ano passado. E aí, por uma questão de logística, muito trabalho aqui, o deslocamento começou a ficar muito penoso, aí eu tive que deixar. Tá, você passou sua infância em Cachoeiro, se formou e Passei veio. Hoje você reside onde? Em Vila Velha. O que aconteceu? Eu saí de Cachoeiro para ir para o Rio, ao contrário de Raul, né, que para não voltar, para voltar e não voltei. Eu fui para não voltar e acabei voltando para Cachoeiro, me formei em Cachoeiro e fiquei em Cachoeiro até 1992, quando eu fiz um concurso para o jurídico da Caixa Econômica Federal e vim exercer a advocacia em favor da Caixa Econômica aqui em Vitória. Em Vitória, residindo em Vila Velha, onde eu estou até o presente momento. Então você é juiz, advogado, melhor dizendo, de família e sucessões. Exatamente. Famílias. O que seria advogado de família e sucessões? Qual é o trabalho que faz um advogado? Bom, a gente lida basicamente com, na verdade, o lado mais sensível do ser humano. Nós vamos lidar com processos envolvendo guarda de crianças, alimentos para aqueles que não podem prover por meios próprios o seu sustento. Nós vamos lidar com regimes de convivência, com divórcios, com separações, e vamos lidar também com a transmissão do patrimônio de alguém que faleceu para os seus herdeiros. Então, o trabalho basicamente é esse. E é um lado muito sensível, né? Porque existe uma escala na psicologia, uma ferramenta da psicologia, chamada escala de Holmes, que avalia o que é mais estressante na vida do ser humano. Então, dos 10 pontos mais estressantes, 6 são capazes de levar alguém para um advogado de família e sucessões. E entre os 2 primeiros está a morte de um ente querido e o divórcio. Então a gente lida basicamente com a parte mais sensível do ser humano, com as dores, com as mazelas humanas. Tem muita dor de cabeça nessa área, porque você está falando que é família, e você falou morte do ente querido, tem muita atritos em cima dessa área? Muito. A gente é formatado, de uma forma geral, para acreditar no felizes para sempre. E, desculpa decepcionar vocês, mas a gente não é feliz para sempre. A vida tem dessas coisas. Como diria Ritchie, né? A vida tem dessas coisas. A vida tem dessas coisas. E as rupturas normalmente são muito traumáticas. As pessoas não se preparam como deveriam se preparar, nem para as rupturas afetivas, nem para a morte. E isso acaba causando toda sorte de desacertos nesses processos, né? Mágoa, decepção, quando é o caso da área de sucessões, que deixa muitos herdeiros. Cada um dos herdeiros se sente mais merecedor da herança do que o outro. Então a gente acaba enfrentando muitas brigas entre herdeiros e, por outro lado, muitas brigas entre ex-casais. Qual é o nosso principal papel? Entender, por exemplo, que a conjugalidade termina, mas a parentalidade não. Que a família não se dissolve por conta de um divórcio. Levar as pessoas a compreenderem isso. Levar as pessoas a entender que a sucessão não é regulada pelo mérito, mas pela lei ou pela vontade do autor da herança, daquele que deixa os bens, quando ele faz um testamento ou alguma espécie de planejamento familiar. Vou tentar, de repente, dar um exemplo. Você é casado e você não tem filhos.
seria mais fácil. Porque se você é casado e tem filhos, você tem, pela lei, que cuidar, né, do seu filho. Exatamente. Seria mais difícil, no caso, se acontecesse isso. Seria mais ou menos isso? Porque um casal, quando sai na boa, não dá mais, cada um vai viver a vida, vão virar amigos e não tem filhos, aí não tem, de repente, não tem tanta dor de cabeça. Seria isso? Mas é muito difícil um casal terminar numa boa, realmente. Porque as rupturas normalmente têm uma razão de ser. Isso é só em novela, então? Não, a gente já tive oportunidade de lidar com alguns casos que o casal foi extremamente maduro. Mas, via de regra, as separações são traumáticas. Porque, embora, só para você ter uma noção, desde 2010, nós tivemos uma emenda constitucional que aboliu a necessidade de você buscar o culpado por uma relação, pelo fim da relação. Então, você não discute mais não discute no processo por que aquele casal se separou. Mas aquele casal sabe por que se separou. Então, ainda que isso não vá para o processo, fica a mágoa, fica o rancor, né? Imagina, sua mulher te larga. Uma traição, minha mulher me trai. Não precisa nem ser uma traição. Aham. Nem precisa ser uma traição. O simples fato de ser, vou botar entre aspas, descartado, já traz para você uma espécie de sofrimento. Pô, como assim? Eu era o queridinho, eu era o lindinho da mamãe, como que essa mulher não me quer mais? Não é assim? Eu sou o famoso quem? Não é? Isso. Então, isso acontece. Então, sempre deixa. Então, quando você não tem os filhos numa separação, claro que é mais fácil. Por quê? Porque, via de regra, as questões são exclusivamente patrimoniais. Dependendo do regime de bens, você vai dividir o patrimônio adquirido no curso daquela relação. E aí é uma questão de avaliar os bens e dividir. É mais matemática do que qualquer outra coisa. Mas quando você tem os filhos, você tem assim... será que o homem sabe cuidar tão bem quanto a mulher? Será que a mulher sabe cuidar tão bem quanto o homem? E a nossa estrutura social? A nossa estrutura social é machista, é hierárquica. O homem quer... E a mulher também, um quer ter poder sobre o filho, às vezes até para irritar o outro. As brigas, às vezes, são causadas não por fatos objetivos, mas sempre essa mágoazinha, utilização dos filhos como instrumento para alcançar algum benefício patrimonial e no final das contas... Acaba, às vezes, usando a criança. Acaba usando as crianças e é terrível você ver, porque as crianças sofrem. E aí você tem um outro problema, né? Porque o judiciário não dá conta. Olha só, o tempo da justiça não é o tempo da vida. E aí as crianças vão crescendo e o processo não termina. Isso é muito doloroso. Isso traz um sofrimento para a gente. Então, quando a criança chega numa certa idade, isso não muda, não? A responsabilidade das pessoas que fazem isso? A responsabilidade, ela é dividida entre o pai e a mãe. Mas vamos dar um exemplo. Ele pegou a maioridade, 18 anos. Mas a gente fala que geralmente a maioridade é depois dos 20 anos. Mas vamos botar que seja os 21 anos, né? Por lei 18. 18, Mas nós temos, por exemplo, algumas decisões dos tribunais, um pensamento já consolidado, que aquele jovem, né, com menos de 24 anos e que ainda esteja fazendo um curso técnico ou uma faculdade, ainda há necessidade dos pais colaborarem com o sustento. Mas o dever de sustento, que é inerente ao dever de guarda e sustento dos pais, ele vai até os 18. Só que tem o princípio da solidariedade familiar, a família tem que se ajudar. Então você vê várias decisões dizendo que, olha, não tem 24 anos e está fazendo um curso superior ou está fazendo um curso técnico, os pais vão ter que dar conta ali. Agora, o fato de ter alcançado cronologicamente uma certa idade não quer dizer que uma separação conflituosa que se arrastou durante muito tempo não vai deixar marcas naquele jovem. Vai deixar. Deu a idade, acabou a faculdade. Quem dera, acabou, completou 18 anos, não tem mais trauma por conta da separação. Não é desse jeito. Não é assim, não é assim. Eu tô no 3º casamento, né? Que isso? Tô sabendo agora. Sabia não? Pois é, tô no 3º. Eu tô no meu último. Primeiro, né? Último. O último. Pois é. Então, o meu primeiro
não tive filho. E realmente era só meu bem. Não tinha meus bens, não. Então, terminou, ela para lá e eu para cá. Já o segundo, já rolou já os meus bens também, entendeu? Mas por causa do filho, né? Então a gente vai amenizando algumas coisas, né? Ah, tá, eu tenho um carro. Tá, fico com um carro para carregar o meu filho. Né? Igual no meu caso, que tem um filho especial, né? Ah, a casa. A casa eu construí no terreno da mulher. Então, né? A casa também não tem como levar a casa, né? Mas isso aí eu não briguei por isso. Peraí, deixa eu entender. Você está justificando o fato que você saiu com a mão na frente e outra atrás para tudo. Também. Mas às vezes é o seguinte, eu sempre falo assim, Isso, cara. O advogado me ajudou muito não, tá? E ainda bem que o cara é meu amigo pra caramba, Luciano Cortez. Gente da melhor qualidade. Nossa, Luciano cresceu comigo ali no bairro Ferroviário. Tô ligado, figuraço. Gosto muito dele. Agora, o que acontece? Eu tento explicar para as pessoas o seguinte, quando você está lidando, é só dinheiro. Quando é só dinheiro, é só dinheiro. Eu uso sempre uma frase que eu aprendi que eu acho interessante. Há pessoas tão pobres que a única coisa que elas têm é dinheiro. Você está entendendo? Então, o que acontece? Quando é só dinheiro, é conta. Você divide por 2, ou então você... Agora, quando você tem um filho no meio, você tem que fazer esse exercício de conveniência. Espera aí. Para que eu vou tirar o carro de alguém que usa aquele carro em benefício do meu filho? Para que eu vou tirar o teto do meu filho? Então as pessoas têm que ter esse grau de maturidade também para entender que quando você está numa ruptura conjugal, você deixa de ser marido, você não deixa de ser pai. Mas infelizmente o que a gente vê é muita irresponsabilidade. Muita irresponsabilidade. As pessoas acabam transformando a vida dos filhos num inferno porque não têm essa maturidade de entender que, independentemente do estado civil, aquela responsabilidade com a educação, com a criação, com a proteção daquela criança, daquele adolescente, persiste, né? Sim, verdade. Edu, com esse lance da liberdade feminina que hoje tem, isso mudou muito. Porque você vê casamento aí hoje em dia que você fica em casamento de 4 anos, o cara tem que levantar a mão para o céu e comemorar. Porque hoje, pelo que a gente vê, o cara casa hoje, aí 3 anos, 4 anos já se separou. Eu tenho um recorde. Mas eu não entendi porque, assim... Porque as mulheres hoje em dia também, não, é que eu faço aquilo, nós queremos liberdade, nós queremos não sei o quê. E geralmente, na hora que acontece uma coisa dessa, elas esquecem dessa liberdade também, não estou sendo machista, não. E na hora de dividir... Você sabe que sempre a mulher ela tem um pouco de... Por ser mãe, geralmente os filhos ficam com a mãe. Mas o que isso tem que ter, aí os pais têm que ter a responsabilidade. Mas aí, nós estamos lidando com um padrão antigo. No padrão antigo, que vigorou até 1988 com a nossa Constituição, antes da Constituição de 88, a gente tinha uma família hierárquica, patriarcal, machista, verticalizado, onde eu tinha um chefe da família, o marido, o homem, era o chefe da família. Vem a Constituição de 88 e diz o seguinte, acabou isso aí. Nós vamos lutar Lutar não, está previsto na norma, né? Uhum. A igualdade de gêneros e, consequentemente, a igualdade conjugal. E, além da igualdade conjugal, nós temos a igualdade parental. Vou te contar um segredo, vou contar para quem está assistindo a gente um segredo, vocês não têm ideia. Você sabia que se você der um banho no seu filho, o seu braço não vai cair? Você sabia que se você trocar a fralda do seu filho, também não vai cair o seu braço? Você sabia que você é capaz de fazer uma mamadeira, um almoço para o seu filho? Você sabia que você dá conta, meu querido amigo homem, você sabia que você dá conta de lavar um banheiro com perfeição? Porque você faz atividades muito mais complexas do que isso? E as pessoas parecem esquecer disso. A gente vem num hábito de querer colocar a mulher numa caixinha, o homem numa outra caixinha. E somos humanos e temos capacidade para desempenhar qualquer atribuição. Então, quando a gente fala da igualdade parental, acabou aquele regime de que o homem é o provedor e a mulher é a cuidadora, onde se colocava uma mulher basicamente como uma funcionária do marido. E a parceria?
Eu, particularmente, não detestaria me relacionar com esse... Ter uma relação... Porque não seria uma relação. Seria uma... Como é que a gente pode falar? Uma hierarquia, né? Aí eu mando, ela obedece. Não quero isso. Para mim, nós pegamos... não culpo quem queira para a sua própria vida. Porque eu não quero para mim. Nós pegamos um caso agora, eu não sou muito de ver esse negócio de fofocas, mas sai na mídia, você está com um celular aparece sempre. Ana Hickman, o marido dela, que não sei quem está certo, quem está errado, que o cara estava querendo a pensão da Ana Hickman, né? Esse negócio assim, olha só, que o cara mas queria. olha só. Eu não sei o caso que aconteceu. Ver. Alimentos, que a gente chama popularmente de pensão. Primeiro, para ex-cônjuge tem caráter excepcional e transitório. Eu tenho que marcar uma data. Se eu não tiver nenhuma excepcionalidade, eu vou ter que limitar no tempo e considerar que é excepcional. Se eu tenho condição de prover o meu sustento por meus próprios meios, eu não preciso receber pensão, não preciso de alimentos. Ok. Se eu construir um patrimônio em conjunto, eu não estou falando de pensão, estou falando em partilha daquele patrimônio. Ah, mas eu fiquei fazendo... Não, peraí. Sua relação é comercial ou era uma relação marital? Então tem que definir isso primeiro. Ele quer pensão porque ele não tem capacidade de... E se ela pleiteasse a pensão? Porque aí não tem. Como é que é o ditado? É pau que dá em Chico dá em Francisco. Não tem diferença. Nós temos o princípio da igualdade de gênero. Mas agora presta atenção. Toda vez que a gente fala em relação ao princípio da igualdade, o princípio constitucional da igualdade, nós temos que lembrar o seguinte: o princípio da igualdade ele tem nome e sobrenome. É o princípio da igualdade com respeito às diferenças. Homens e mulheres são iguais em termos jurídicos. Mas em termos fáticos, nós ainda temos algumas diferenças. E nós temos que considerar também que muitos casais que existem hoje foram constituídos ainda sobre o peso, vamos chamar de peso, na falta de um nome melhor, peso cultural das relações antigas, hierarquizadas com um chefe. Só para você ter uma noção, se antes eu falava do pátrio poder, hoje eu já tenho que falar outro nome, eu falo de poder familiar. E quando a gente vai discutir poder familiar, a gente já está começando a mudar o nome, nós já estamos começando a chamar isso de autoridade parental. Olha que bacana, como é que a gente vai evoluindo? As normas vão respondendo à evolução da própria sociedade. Igualdade. Nós temos, por exemplo, nos judiciários, se o número de mulheres não ultrapassou o número de homens no judiciário, está na hora de ultrapassar, porque... Eu digo em termos numéricos. Só que aí a gente vê, olha o peso da cultura. Apesar de quantitativamente o número de mulheres e homens no judiciário serem equivalentes, nos tribunais superiores ainda há uma predominância masculina. Um dia isso vai mudar? Um dia isso vai virar? No mercado de trabalho é a mesma coisa, na iniciativa privada. Nós temos CEOs de empresas que são mulheres e que... Vou dar um exemplo. Quer ver um exemplo sensacional? Acho que foi no ano passado, a final do Mundial de Clubes. Foi ano passado ou retrasado? Palmeiras e... não me lembro qual era o time. As duas presidentes dos dois clubes. Eu acho que esporte, eminentemente... Acho que foi o Chelsea, não foi? Não me lembro. Para você ver que a gente acaba subestimando o papel da mulher. Estava a Leila, presidente do Palmeiras, e uma outra mulher presidente do time, disputando a final do Campeonato Mundial Interclubes da Federação Internacional de Futebol, da FIFA. Será que a gente parou para pensar nisso? Será que a gente parou para pensar que não dá mais para encarar a mulher naquele papel, naquela jaulinha que nós homens colocamos? O mundo mudou, cara. Hoje nós podemos perceber que até nos concursos públicos não tem 15% da vaga para mulher. Não, hoje é igual. Se você faz um concurso público hoje para a Polícia Militar, se as primeiras 1.000 mulheres passarem, vai ser as 1.000 mulheres. E antes não podia nem entrar. Não. Antes era, não sei se era 15% ou 20%, eu não tenho muita noção disso. Mas ainda nós temos o peso da cultura. Eu vou dar um exemplo. Um casal recebe uma proposta, um dos integrantes daquele casal recebe uma proposta de emprego maravilhoso em Londres. Se é o homem, a mulher vai e acompanha. Ela larga o emprego dela e acompanha o homem. Se é a mulher, será que o homem larga? Pode ter um emprego que não valha nem... Mas não, tem o peso do machismo ainda, da necessidade que alguns homens ainda têm
de autoafirmação. Se sentem menos homens porque tem uma parceira brilhante. Chega a ser, mudando as coisas. chega a ser é muito não confiar no próprio taco, né? Eu, sinceramente, eu acho assim, mas vamos respeitar, né, a posição de cada um. Só não dá para ignorar que isso esteja acontecendo. Não adianta mais. Não. Tá mudando rápido, já mudou, meu irmão. E ó, tá muito precisa rápido. ficar. Não, já mudou. Nós ainda arrastamos essas correntes culturais dessa estrutura machista, mas se a gente não ficar esperto, nós vamos ser engolidos, vamos ser engolidos e vamos fazer papel ridículo, tá? Como alguns ainda estão fazendo, e aí os Léo Dias da vida deita e rola em cima e a gente acha... Isso, adoro, faz a festa. Eu também vejo. Não, porque geralmente você vê nas redes sociais, pipoca tudo. Novo caso agora, o negócio do Robinho, aquelas coisas, e vem Daniel Alves, e vem isso. Vou falar em cima disso daí. Pensão alimentícia. Como que é esse lance de pensão alimentícia que a gente viu muito artistas, né, que chegaram a enfrentar, porque a gente acha, porque o cara é artista, ele vai ficar preso. Mas isso na sociedade comum também acontece? Não pagou, vai preso? Vai preso, não tem jeito. Eu acho que a única lei que o cara vai é a pensão, não é isso? Mas é um determinado tempo, né? Quanto tempo o cara fica preso? Máximo de 90 dias. Tá. Ele não pagou, ele vai ser liberado da mesma forma. No final do prazo, mas a dívida continua. A dívida continua. Ele vai ser liberado, ele vai ter que arrumar um trabalho, essa dívida ele tem que pagar. Tem que pagar. Senão ele volta de novo. Não. Olha só, você tem... Porque, na verdade, essa prisão por dívida alimentar não é uma penalidade. É mais no sentido de inibir. Porque ninguém quer passar nenhum dia na cadeia, né? Ninguém quer. Uma pessoa decente, por exemplo, não quer nem ir a uma delegacia. Que não dá para uma pessoa decente. Mas vamos dizer assim, tem uma situação que vamos dizer que a mulher induz o cara e se engravida dele. Ele não fica nem sabendo. Tá, um músico, né? O músico passou na cidade lá do Rio, tocou lá, engravidou a menina lá, a menina, né? Enfim. Tem que ser músico para trocar também, vamos botar jogador. Não, você tem um músico. Bom, enfim, passou na cidade, veio embora e logo depois essa mulher, ela quer essa pensão, sendo que o cara nem sabe que o filho existia, que ela ficou grávida, eu vou falar uma coisa para você. Não tem escapatória. Eu vou falar uma coisa para você sobre essa coisa. Assim, eu ouço muito falar da história do golpe da barriga. Isso. Eu fico impressionado. Como é que uma mulher vai querer engravidar para dar golpe? Mas tudo bem. Eu só vou fazer uma conta com você. Quantas vezes a mulher é fértil por mês? Você sabe que eu não sei. Então fica esperto na conta aí. Para não acontecer com um músico esse tipo de coisa. Mas não foi deixando comigo, não. Tá. Não, tudo bem. É com um amigo, tá? Suponhamos. Vamos imaginar o seguinte: uma mulher é fértil no máximo uma vez por mês. Um homem é fértil todos os dias da vida dele. Aí a responsabilidade é da mulher? Como? Vamos fazer uma conta? Quantos filhos uma mulher pode ter por ano? Quantos filhos um homem pode ter por ano? 1 milhão. Quantos? Você é forte, hein? Não, é verdade. Não, eu estava fazendo a conta de 3 por dia. Porque exagerando, forçando a barra para o nosso time. Mas quando a gente vai fazer, em tese, um homem pode ter 1.000 filhos por ano, enquanto uma mulher só pode ter um. Aí eu acho engraçado quando alguém diz, ela deu o golpe da barriga, ela engravidou. Não, queridão. Responsabilidade é nossa, é masculina. A gente é que tem que cuidar dos métodos contraceptivos. Essa responsabilidade, a gente transferir para ela, é de um comodismo bobo e inútil, ineficiente. Está na hora de nós, homens, puxarmos para nós a responsabilidade dos métodos contraceptivos. Sim. Inclusive porque para nós é muito mais fácil do que para elas. Imagina a mulher que tem que tomar um comprimido todo dia e se esquece, aí dá errado. Imagina a mulher ter que controlar ciclo menstrual.
aí perde a papelzinho, ou o celular apaga. Para a gente é muito fácil controlar isso aí, entendeu? Verdade, então, verdade. tá na hora da gente puxar a responsabilidade para a gente, hein? Sim. Eu não sou feminista, não. A gente Não, só tem que ser racional. pô. É realidade, né? É a realidade. É realidade, Se verdade. nós, homens, não tomarmos ciência disso aí, É porque nós sempre... vamos continuar fazendo bobagem, querendo botar na conta da mulher, É porque falar sempre... de golpe de barriga. Isso, Para. exatamente. Sempre tem o golpe da barriga, né? Isso é golpe da barriga. Mulher quer, sim, a mulher quer sim, e tem estria, não sabe se depois vai voltar ao mesmo peso, criar mulher catarrento correndo pela casa. Ninguém quer isso não, cara. Você acha que, pra quê? Para ganhar, não quis me dar um golpe da barriga porque eu ganho 1,5 salário por mês. Para! Complicado, né? Pô, Zé, você é advogado, família e sucessões, professor universitário também? Sim. Professor? De qual faculdade você Dei tá? aula há muito tempo, algum tempo, né, na FDCI, uma coisa que eu tenho maior orgulho, porque não tem coisa melhor, cara, que você voltar à casa onde você se formou, Maravilha, né? trocando de lugar, né? Porque antes eu olhava para o quadro, agora eu olho para a turma. Isso é uma delícia, isso me foi proporcionado pela Faculdade de Direito de Cachoeira de Itapemirim, muito me honra, muito me orgulha. E tenho dado aulas na pós-graduação aqui em Vitória da FDV. Tenho feito alguns cursos aí de extensão, né, que a gente faz, alguns por internet, alguns ao vivo, presencial. Faço palestras aí dentro Comentarista também na CBN. Comentarista da CBN. Toda Maravilha. segunda-feira, 9h45 da manhã, junto com a Fernanda Queiroz, que eu amo de paixão, para mim uma das maiores âncoras do jornalismo brasileiro. A gente está lá no quadro Questões de Família, tirando dúvidas de ouvintes sobre essas questões tão delicadas, mostrando que a gente precisa mudar um pouco o pensamento, porque a sociedade mudou. Isso que a gente está conversando aqui agora, faço toda segunda-feira de manhã no rádio, é outra coisa que eu tenho paixão, gosto muito. Tá, você falou da FDCI, agora vamos falar um pouquinho. Você falou que assim, voltar de onde? Em Cachoeiro, agora vendo aquelas pessoas conversando. E como foi ser cachoeirense? Não, cachoeirense ausente 2018. Porque a gente estava conversando antes. Você foi cachoeirense ausente. Não, peraí. Vamos acertar isso daí. Eu sou o cachoeirense ausente número 1 de 2018. E né? Como que... Porque não tem um número 2, número 3. Não, é Isso. o número 1. Só que é o número 1 daquele ano. Então eu não fui, eu sou. Poucas vezes na minha vida eu tive uma emoção tão grande, principalmente que o processo de escolha foi assim, ímpar, porque quando lançaram o meu nome, eu sempre achei sensacional essa coisa do cachoeirense ausente, ficava sempre curioso. Ainda mais em Cachoeiro, que é pouco barrista, né? Para saber quem era, sempre quem é essa pessoa e tal. Quem vai ser isso? Eles fazem aquela... Então eu sempre achei isso bacana. E aí quando lançaram o meu nome, foi muito interessante, porque outras pessoas que tinham méritos também para estar lá naquele lugar, entraram em contato comigo, você vai? Eu falei, estou lançando aí, eu acho que eu vou sim. Então não, eu não vou não, deixa para o ano que vem. Então, muita gente desistiu. E eu achei isso assim, um carinho, né? Porque olha só, não é uma homenagem de uma pessoa. Não é uma homenagem de uma pessoa, é uma homenagem de uma cidade inteira. Município, né? Mas não é uma cidade qualquer, é a minha cidade, é Cachoeiro de Itapemirim. E você chegar lá, assistir o desfile, colocar a roupa de pinguim, o smoke, né? E ir para um baile de gala, você ser recebido lá na entrada da cidade, ganhar uma chave, a banda tocando. Rapaz, ver as pessoas te cumprimentando. E eu tive uma bênção muito grande, porque muita gente não conhecia a mim, mas conhecia meus pais. E vinham me contar coisas dos meus pais que eu fiquei assim fascinado, porque eu nem sabia que meus pais estavam envolvidos com muitos projetos sociais
dentro de Cachoeiro, que eram pessoas extremamente queridas, e seu Zé Dias e Dona Eusa, e, sabe... Cara, eles... Você sabe que o seu Zé era muito meu amigo, né? Pois, rapaz, muito, aí muito. você fica ouvindo, olha, conheci muito sua mãe ajudava no bairro tal, seu pai estava sempre lá na comunidade tal, uma pegada social que nem eu sabia que eles tinham, porque eles sempre fizeram porque acreditavam no que estavam fazendo, mas sem fazer propaganda, sem fazer... E as pessoas vinham falar isso comigo, e isso foi muito emocionante. Meus filhos todos estiveram lá, e juntar 5 filhos no mesmo ambiente é sempre muito difícil. Né? Meus tios e... Nossa! Eu tive a honra, cara, de seu Zé e Dona Eusa estar presente no 2 anos de aniversário do Arte Voz, que foi lá na época, foi no Dienes Bar. Sim. Seu Zé e Dona Eusa estavam lá, cara. Seu Zé, na verdade, ele sempre estava em alguns eventos que ele estava fazendo, principalmente quando era o evento social, né? Seu Zé e Dona Eusa sempre estavam lá. Eu tinha um carinho muito grande com ele, principalmente quando ele, rapaz, teve um dia que aconteceu, só vou contar esse caso que foi muito engraçado. Seu Zé, você lembra que ele abriu a loja ali na garagem da casa de vocês embaixo? Ali? Sim. Pois é. E na época eu tinha uma... E isso aí você não sabia, você vai saber agora. Vamos ver. Isso aqui você não sabe, não. Mas foi muito engraçado. Eu tinha uma Brasília verde. Aí, rapaz, o seu Zé tava com os papéis em cima da mesa, eu cheguei lá buzinando, o seu Zé tomou um susto, o papel tava na mão dele, vou pra cima, aí você já sabia que o seu Zé falou comigo, né? Mas botou pra quebrar comigo. Só o nome lindo, né? Só o nome lindo. Aí depois, rapaz, aquela preocupação, aí Tulim me ligou, Tulim já ficou sabendo na hora que aconteceu, Tulim me ligou, olhou, mas desculpa pra você, calma, rapaz, eu tava errado, rapaz. Aí, quando foi de tarde, aí o seu Zé me ligou, pediu desculpa, eu disse, seu Zé, você tem que pedir desculpa, eu que tenho que te pedir desculpa. Mas como eu era cliente, ele ficou preocupado com aquilo ali, né, tadinho? Mas eu dei um susto no seu Zé que você não tem noção. Uma coisa inesquecível também, que eu lembro os papéis do seu Zé voando pra cima, sabe? E o seu Zé me xingando. Não é só porque era cliente, porque meu pai era assim, às vezes ele era muito impulsivo, mas depois quando ele pegava... Ele me ligou depois e pediu, assim, não, seu Zé, eu que tenho que te pedir desculpa, que foi eu que fiz a bagunça. Então foi muito interessante aquilo. Muito bacana. Pois é, foi uma oportunidade muito grande de eu me reencontrar com gente que há muito tempo eu não via. Uma coisa que eu fiz questão nessa época, ninguém entendeu, o cerimonial do prefeito ficou louco. Onde você quer ir? Falei, eu quero ir no Bar da Tia Rosa, ali no Guandu, e eu quero ir no Polivalente, que é a escola que eu estudei. Você estudou no Polivalente Guandu? Aqui da Ban. Aqui da Ban. E eu quero ir também... Getúlio Vargas. Pertinho da sua casa. Eu quero ir também na casa onde eu morei, no Beco do Alho. Tá? Eu quero ir lá, eu quero ir no pessoal do cerimonial. Nós vamos atender e tal. E eu pude rever a minha casa da infância, que era um lugar muito simples. Na época não tinha beira-rio, então a gente tinha até a preocupação com enchente ali, porque a água ia até ali, né? E o cafezinho da Tia Rosa, porque eu trabalhava ajudando meu pai no comércio. A Tia Rosa que você fala é ali... Fortuna. Você sabe o Beco do Alho também, onde que é, né? O Beco do Alho, que é o... Antigo Rei do Alho. Logo pra frente. Ali naquele bequinho que sai na beira-rio. Ela depois, nessa época, ela já estava ali naquela pracinha, perto do posto ali e tal. Isso. Eu fiz questão de ir lá tomar um café dentro da programação oficial da festa, porque são as minhas raízes, a minha origem. E foi até lá antigamente era a Praça da Bandeira, né? Ali o Polivalente Getúlio Vargas. Exatamente. Isso. A Praça da Bandeira, você termina de subir o morro, você vira à esquerda e pro Polivalente. Aquela caixa d'água lá. Exatamente. Eu fico imaginando, cara, assim, eu fiquei muito feliz, cara. Né? Você ali sendo homenageado, e aí fico imaginando os familiares, né? Foi uma emoção geral. Muito bacana mesmo. É uma... Rapaz, é uma... Inclusive, a festa do seu aniversário, a foto que eu tirei, que eu fiz homenagem a você, foi tirada no dia... Foi na sessão solene da Câmara. Na sessão solene, exatamente. Muito bacana. É uma... E o legal é que você reuniu os cinco filhos. Todos estiveram lá. Porque cada um tem uma idade diferente e tal, e cada um tem seus
seus E afazeres. é difícil, né? Você reunir nenhum dia toda a família. É difícil, a gente sempre fica um faltando e tal, porque as meninas já têm uma certa idade, já têm vida, né? Uma vida independente. E, enfim, mas foi uma oportunidade, eles me homenagearam, foi muito bacana, né? Pois é, você tem familiar, assim, você falou do seu pai, de sua mãe, tem alguém na família que exerceu essa função de direito? Não, rapaz, eu acho que eu fui o primeiro. E isso foi uma coisa que, até de certa forma, não é que dificultou, mas que me deu gás, né, para exercer a advocacia. Porque quando você já tem uma referência de um escritório pronto, de certa forma, um caminho já trilhado, pelo menos, ainda que parcialmente, você consegue se colocar com mais facilidade no mercado. Tinha essa pessoa. Eu recebi muita ajuda de uma pessoa que, para mim, é inesquecível, que é o Dr. Ney Santos Viana, advogado extraordinário lá de Cachoeiro, que me recebeu como estagiário no escritório dele. Recebi a ajuda do Edmar Rabelo, que era meu gerente quando eu era escriturário na Caixa Econômica. Enfim, eu recebi muita ajuda. Sabe, tudo que acontece na minha vida, graças a Deus, tem sempre muita gente me dando a mão. E isso, para mim, é fundamental. Eu tento corresponder, não necessariamente com aquelas pessoas, mas eu tento levar a vida assim. Sempre que eu posso dar uma mão para alguém, eu procuro dar, porque, cara, a gente não percebe, mas tem muita coisa que a gente recebe de graça. Tem muita coisa que a gente recebe. Ainda mais no começo, você não se sentiu desamparado, né? Tinha as pessoas ali para... Sempre. Para ajudar. Então, eu acho que é uma obrigação nossa tentar devolver isso, não como um pagamento para aquelas pessoas que fizeram. Passa para frente, né? Vai fazendo uma corrente. Tenta ser solidário com alguém, tenta ajudar alguém aqui que você vê que está... E isso acabou tendo um efeito benéfico para mim, porque eu acabei... tendo dentro do meu meio aqui no Espírito Santo de atuação, dentro da minha área de direito de família, acabou sendo muito positivo, porque como eu busco fazer dessa forma, as pessoas sempre me tratam com muito carinho, sempre abrem as portas para mim, sabe? E a vida é assim, cara, às vezes você vê uma pessoa que está ali numa posição que hoje não está lá em cima, mas as pessoas sobem também. Com né? certeza. A vida é um ciclo, né? Eu sempre falo com a roda gigante. Às vezes você está aqui embaixo, às vezes está lá em cima e vai. Você falou que não teve na família. E agora, os filhos, alguém está seguindo essa... O meu filho mais velho, o José, ele se formou, a colação de grau dele foi agora há pouco tempo, mas ele não pretende seguir na advocacia. Ele pretende se preparar para concurso público, tentar uma outra dimensão. Não, eu acho assim, ele já entendeu como funciona, porque ele trabalhou um tempo comigo, e para ele, se essa é a melhor opção, e buscar um concurso público... Respeita. Nossa, respeito e dou maior força. E vai ajudar, né? Dá maior força. Então, ele que seguiu essa área da advocacia... As minhas filhas mais velhas, a Aline Dias, ela é escritora, ela é formada em comunicação social, escreve já tem acho 5 ou 6, o último livro dela é maravilhoso, E se o Mundo Descostura, é um livro infantil extraordinário, uma obra assim que eu falo assim, meu Deus, o que é isso? A Marcela, ela também é da área de comunicação, só que fez marketing, agora está casada, morando lá em Iuna, já tem 3 filhos e 2 gêmeos, né? O Francisco e o Benjamin, tem a Maia, que é a moleca mais nova. Ela trabalha com confeitaria, ela faz bolo, cara, que é uma coisa assim absurda. Cada um foi uma área, né? Ela, apesar de ser formada em marketing, ela conseguiu juntar essa parte do marketing dela. Se destacou nisso. Destacou, porque ela faz um produto muito bom. O José está nessa. O Heitor acabou de concluir, no final do ano passado, o curso técnico em como é que informática para a internet. Fez no Instituto Federal de Educação. O Davi, que é o mais novo, também está cursando informática para a internet, está no técnico. Enfim,
Cada um foi para um canto. E a Música- minha esposa, a Kátia, ela é minha sócia no escritório. Fala que é sócia, mas na verdade a gente sabe quem é a patroa dessa É a história patroa. toda, E né? música? Ninguém se dedicou à música, ninguém Isso, canta nada, toca nada. Isso eu queria falar. Porque Vamos ser o mais um você é pouquinho cantor. nostálgico. Vamos falar da música na sua vida. Você falou aqui no O comecinho aqui. Heitor, o José, o mais velho, aprendeu a tocar violão, tocou, mas meio que deixou para lá. Os dois mais novos, o Heitor é um baita de um guitarrista, tá? É um baita músico, é um baita compositor. O Davi está desenvolvendo, mas talvez por ele ser mais tímido, ele só gosta de tocar sozinho. O Heitor não, já está com banda, toca na noite e tal, e gosta do que faz e tal. E aí a gente... Falar um pouquinho, eu falei de nostalgia um pouquinho. Você toca o quê? Nada, tá bom. Tá. Você tocava o quê? É verdade. Eu tocava a banda pra frente, né? Eu fazia mais ou menos o que o Eliomar faz lá no Artivora. Ele é cantor, poxa. Cantor? Entendeu? Eu- Zé Du é cantor. Mas tem um filho que pegou a ver. Você falou que é um baita guitarrista. Os dois mais novos, o José também toca muito bem, mas ele tá mais afastado. Mas você tinha banda? Mas eu tive uma banda que foi histórica em Cachoeiro, que era a banda Final Feliz. A gente até hoje tem o recorde de lotação. Mas eu conhecia Danos e Perdas. Você já pegou mais velho, porque o Final Feliz foi aquele show do Broadway Tá, que a gente fez, tá. que antigamente tinha um teatro lá em Cachoeiro, sim, Teatro Broadway. Não é o Sax Promoções, tinha nada a ver com Não, o Sax. Sax Eu Promoções bem veio antes. depois. Não, veio depois. Sax Promoções é bem Ah. depois. O, Participei de Sax Promoções. a Dourado. banda que fazia o show de calor lá era a nossa banda, né, que fazia. Era mais ou menos, né? Era o Everly, o Sim, Túlio. isso. E a gente entrava nos intervalos e tal, para cantar e tal. Mas a gente já fez um show lá em Cachoeiro, foram 1.200 ingressos vendidos, fora o Que ficou lá de fora. Isso no teatro. No teatro. No teatro, no com Broadway? no Broadway. Deu treta. A gente fazia abertura de shows de outras bandas e tal. Isso com a Final Feliz. Final Feliz. Ah. Foi a primeira vez no Brasil que um rock ganhou um festival de música popular brasileiro, com o Jornal das Oito, que é a composição minha, do Marquinhos Marataízes, Marquinhos Marataízes. parceiro do Didito. Patrão né? de Didito, boa E- boa lembrança. Na época a gente compunha junto. E... Enfim, mas aí chega um ponto... Você tinha rapaz. qual idade? Faz muito tempo, eu não lembro, não. Pera. É mesmo? Muito tempo. Já sei lá, mas 18, né? Porque eu sempre 15. gostei muito de... Se eu comecei com 15, você já Ó. estava na época da banda nuclear, né? Do Eu forró. já era seu veterano, Eu né? estava com meu 16, você já estava bem na frente já. Bem na frente não, assim, você devia ter uns 19, 20, talvez, mais ou menos, talvez. eu acho que mais ou menos por aí. Eu acho que é por aí. Mas aí depois, quando minha primeira filha nasceu, aí você tem que fazer opções, né? Porque eu não levava a música profissionalmente, eu levava a música como um hobby. E aí você tem que fazer opções na sua vida. Então, me lembro que minha filha mais velha nasceu num dia que eu estava indo para o ensaio e alguma coisa me disse, não, eu não vou ensaiar hoje não. E ela acabou nascendo prematura, de 6 meses. Eu acho que eu tivesse ido para aquele ensaio naquele dia. O ensaio era lá na casa do Átila. Sim, muito Aí bem. já era o Danos e Perdas. Aí já era Danos e Perdas. Acho que se tivesse ido lá, alguma coisa não teria ficado muito legal. Então foi muito bom ter ficado. E parece que aquilo... Você começou a analisar alguma coisa. Não, é porque aí não dá, né? Você vai fazendo escolhas na vida. Mas foi nada, cara. A vida é leve, a gente que torna ela pesada, né? Então, muito bom. Mas eu gosto muito de música, gosto de todo gênero de música. Alguns eu consigo ficar ouvindo mais tempo, outros não. Qual, né? por exemplo? Que eu consigo ficar ouvindo mais tempo. Vou dizer, por exemplo, algumas músicas que eu acho assim sensacionais. Não vou dizer as 3 músicas que para mim são as melhores de todos os tempos. Em terceiro lugar, o Bolero de Ravel. Eu acho sensacional a forma como é construída aquela música, que parece que não sai do lugar, mas quando você vê a coisa está lá na frente. Então é uma composição que eu acho belíssima. Segundo lugar, para mim, está Bohemian Rhapsody, do Queen. Não precisa nem te explicar muito, porque qualquer pessoa... só de falar a gente arrepia. E a música, para mim, que eu acho assim, a mais fantástica de todos os tempos, que eu não conheço uma composição no mundo
tão maravilhosa. É uma música chamada É Hoje. A minha alegria atravessou o mar e ancorou na passarela, fez um desembarque fascinante no maior show da terra. Eu acho essa música assim extraordinária para mim. Esse é o Dr. Zedu, pai. Então você vê assim que não tem qual é o estilo. Não, estou falando de uma música clássica, estou falando de um rock com uma pegada de ópera e estou falando de um samba enredo. Então, brasileiro, bem brasileiro. Eu gosto de música. Eclético, né? Essa coisa daquele tecladinho com bateria eletrônica assim, tal, dependendo do grau etílico, a gente consegue ouvir até uma ou duas, e aí fica etílico. Legal. Agora você me botar esse negócio para tocar, não é o LP que eu vou colocar na minha vitrola, mas eu ouço também, dependendo da circunstância, anima. Agora, chegar em Burarama e ver o Art Voz fazendo rock and roll, essa aí para rachar o bico da chaleira. Aí o cara olha assim, o que esse cara tá fazendo aqui, rapaz? Sensacional. Vocês se encontraram em Burarama? Você se encontrou em tanto lugar? Não, mas esse ficou na história porque você nunca imaginaria o Zedu ali caiu de paraquedas lá em Burarama. Eu não lembro se eu cheguei a subir no palco. Chegou para dar uma canja com a gente, pô, claro. 5 mil coqueiros para lá de Bragadá, tempo bom. Mas, cara, são momentos que a gente... Eu, por exemplo, eu não esqueço desses momentos, cara. Porque, assim, ficou gravado aquele momento ali na minha mente, entendeu? Que bacana. E eu sempre tive um carinho muito grande por você, apesar dessa distância aí da gente aí, entendeu? Você é um cara extraordinário, né? Você sabe que eu sou seu fã. Não, eu que sou seu fã. Eu sou o primeiro. Vai ficar essa rasgação. Daqui a pouco vou mandar a gente arrumar um quarto. É verdade. Mas a gente falou tanta coisa aqui, começamos um começo do podcast que meio punk, falando das coisas que acontecem nos dias de hoje, a evolução, principalmente as mulheres pegando seu papel na sociedade. Falamos do que está acontecendo muito hoje em dia, falamos da nostalgia de você. É o cachoeirense ausente? Sou. Isso, 2018. Ninguém me tira esse título. Falamos de você lotar lá o teatro Cine Broadway. Cine Broadway. Nessa história do Broadway foi uma coisa engraçada, porque era um projeto que tinha da Secretaria de Cultura da Prefeitura de Cachoeiro, acho que era Noites Cachoeirenses. Noites Cachoeirenses, isso aí. Noites Cachoeirenses. Então, assim, aí a gente fez a inscrição, deixa a gente e tal. E eu falei, mas aqui quantos ingressos? Eu falei, uns 1.000 ingressos. A pessoa riu da gente, porque a lotação máxima que tinha tido até então era 200 pessoas. E era um lugar em ambiente fechado. Rapaz, mas a gente fez uma arruaça naquela... A gente não conseguia espaço em rádio, por exemplo, para divulgar. Aí o que a gente fazia? Invadia os estúdios. Muito difícil. No meio dos programas. O programa do Dourado, o programa da Elizabeth Martins, o programa de todas as rádios. Sim. A gente entrava e os caras não... E como entrava em bando, não tinha gente suficiente para travar. A gente ia parar lá dentro do estúdio e falava e só saía depois que os caras aceitavam... falar do nosso show. Foi bacana. E deu muita gente. Então ficou uma coisa que ficou na história, as participações, festivais de música, enfim. Sempre muito bacana. Zé, a gente fala muito. Agora vamos falar um pouquinho de Brasil. Uhum. A gente sabe que saímos de um governo, né? Entramos num outro governo. Qual a perspectiva, você como advogado de famílias e sucessões, para o nosso país? Olha só, a gente sempre tem que acreditar numa coisa chamada democracia. A gente sempre tem que acreditar em pleno funcionamento das instituições. Então, independentemente se agora está o governo A e depois é o governo B ou vice-versa, o que a gente precisa é ter a garantia de que a escolha popular vai ser legítima. Se a gente tem essa garantia de que nós vamos poder escolher os nossos representantes, isso já me deixa muito tranquilo, independentemente da minha tendência ideológica. O que eu quero é instituições sólidas, funcionando corretamente, sem ameaça, sem risco,
lembrando que as instituições são formadas por homens e os homens não são perfeitos. Então, volta e meia, a gente vê aí alguém cometendo um certo excesso. Precisamos separar o que é uma pessoa do que é a instituição e, na hora de fazer alguma crítica, direcionar a crítica sempre para o lugar certo, para não macular aqueles que não têm problema nenhum com relação a isso. Nesse plano, o que eu estou acompanhando com bastante atenção agora é que existe, por convocação do Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, uma comissão de grandes juristas elaborando um projeto de reforma do nosso Código Civil. Por que isso é tão relevante? O nosso Código Civil atual, que entrou em vigor agora em 2002, ele foi enviado para o Congresso em 1975. Ou seja, quando chegou em 2002, nós recebemos um Código Civil com a mentalidade pré-Constituição de 88. Esse código, evidentemente, não acompanha, não reflete a realidade da nossa sociedade. E as normas jurídicas não podem se divorciar da sociedade, porque o direito só existe por conta da sociedade. Então, se o direito aponta para um lado, a sociedade aponta para o outro, isso é o caos. Está errado. Está errado. Então, é muito importante, eu estou acompanhando, principalmente na minha área de família e de sucessões, estou vendo grandes nomes, lá como é o caso do meu querido amigo professor Rolf Madaleno, um jurista enorme lá do Rio Grande do Sul, Maria Berenice Dias, também do Rio Grande do Sul, meu amigo Fernando Sauser, de Juiz de Fora, mandou algumas sugestões para essa área de família. O professor Flávio Tartucci, esse eu não conheço pessoalmente, mas tenho grande respeito e admiração por ele, está coordenando essa equipe que está mexendo, tentando estruturar todo o Código Civil. E o Código Civil é uma das leis mais importantes para as nossas relações privadas. Estou acompanhando com muita atenção o trabalho da comissão e vou acompanhar, inclusive, a votação do Congresso. Espero que quando o projeto que a comissão apresentar for para o Congresso, que a gente tenha um equilíbrio entre as forças progressistas e as forças conservadoras. Por quê? Porque a sociedade é formada por progressistas e por conservadores. Quando um tenta excluir o outro, a gente tem um desacerto social. O que a gente precisa é de compatibilizar, porque uma lei não é feita só para um bloco ideológico. A lei é para todos. Então ela vai obrigar a todos. Se vai obrigar a todos, eu espero que os nossos congressistas façam a verdadeira política, que é sentar e vamos conversar aqui, ó, isso aqui fica bom, isso aqui fica bom, não, isso aqui não fica bom. Tentar chegar no denominador comum. Denominador comum para que a gente tenha um Código Civil que corresponda às necessidades da nossa sociedade. Porque a gente tem o Código Civil de 75. Né? Ele foi enviado para o Congresso em 75, ficou tramitando até 2002 e começou, foi quando ele foi publicado, mas com efeitos a partir de 2003. Então, imagina, 75 a sociedade era aquela que a gente estava falando. Vem a Constituição de 88 e muda. Só para você ter uma noção, o divórcio veio ao Brasil em 77. Pensa, um código que foi concebido ainda por uma sociedade que não admitiu o divórcio, entrar em vigor quando o divórcio já era uma realidade na sociedade. Está errado. Ah, mas ele foi modificado. O adultério era crime, né? O adultério era crime. Era crime, o adultério era crime. O Código Penal nosso é de 1940. 42. 42. Aí o Código Penal... Você imagina... Nossa, louco, né, cara? Esse eu passo. O Código Penal eu passo. Então são coisas que a gente vai conversando e vai vendo. Mas você acredita que tem jeito, tem como mudar e tem como melhorar para todos? É preciso. É para isso que existe o Congresso, é para isso que o Congresso precisa ficar aberto, é para isso que a Presidência da República, que é quem assina, né, no finalmente, precisa estar atenta, bem trabalhada, com um olhar não apenas para um lado, mas para toda a sociedade.
É para isso que nós precisamos de um Supremo Tribunal Federal forte e atuante, porque muitas leis são inconstitucionais. Então a gente precisa do Poder Judiciário fazendo esse controle entre as forças do Congresso e do Poder Executivo, enfim, para garantir a paz social. Vamos divergir, sim, porque é na divergência, né? A gente aprende na academia que é tese, antítese e síntese. Isso. E aí, depois que a síntese está consolidada, vai aparecer uma tese e assim a gente vai evoluindo, né? Conversamos aqui no Plano 7 com o doutor José Eduardo Coelho Dias, mais conhecido como Zedu. É nóis. Doutor Zedu. Obrigado, Eliomar, mais uma vez. Zé, ali, ó, fica à vontade, dá um recado aí para todos no Plano 7. Só agradecer aqui esse bate-papo agradabilíssimo, maravilhoso, com pessoas queridas, me deixaram bastante à vontade. Agradecer também a audiência, né, de vocês aí. E é isso, muito obrigado. Reforço o convite do programa da rádio. Sim, quem quiser nos acompanhar, é o Questões de Família na Rádio CBN Vitória, toda segunda-feira, às 9h45. A gente está lá trocando algumas ideias sobre o direito de família e sobre o direito de sucessões. Obrigado, Zé. Prazer estar aqui. Valeu, eu Zé. que agradeço. Valeu. 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 Mais Obrigado, um Plano Davi. 7. Um abraço. Tamo junto.